tudo bem com você? Vamos estudar. A nossa lição tem por título A Aliança no Sinai. E o verso para memorizar está em Êxodo 19:4 e diz assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então aqui nós vemos um flash do episódio da saída dos filhos de Israel do Egito, e agora eles estavam então, já haviam se passado 3 meses, né? Eles estavam no 3º mês dessa caminhada e estavam acampados no Sinai. E aqui nós vamos dividir o nosso estudo em 4 tópicos. O primeiro vai falar sobre o cuidado amoroso do Senhor por seu povo. O segundo vai falar sobre a iniciativa do Senhor de salvar. O terceiro sobre a aliança no Sinai. E o quarto intitula-se Deus, Israel e as promessas. O nosso primeiro tópico, então, sobre o cuidado amoroso do Senhor pelos seus filhos, nós vamos partir da ideia de que nós somos seres sociais e, portanto, nós somos em grande medida moldados pela cultura que prevalece no ambiente em que vivemos. O povo de Israel ficou um tempo consideravelmente longo no Egito sob a influência daquela cultura. E isso os levou a esquecerem, em grande parte, sobre Deus, esquecerem do seu amor, esquecerem da sua vontade, dos seus planos, da sua bondade. Então, o Senhor queria atrair os israelitas novamente para si, os descendentes de Abraão, né? E queria estabelecer com eles uma aliança para dar continuidade ao processo que já havia começado com o patriarca. Então, o Senhor começou a fazer demonstrações que visavam chamar a atenção do povo para que eles, então, pudessem se aproximar novamente. Então, o Senhor, por exemplo, demonstrou o seu amor e o seu cuidado enviando um libertador, através de quem eles poderiam sair da terra da opressão, da terra da escravidão, e irem em direção à terra da herança. E nesse processo, o Senhor foi atuando de maneira poderosa e miraculosa e os conduziu até chegarem no Sinai, onde eles agora estavam, como eu já disse, acampados. Ali seria o local em que eles selariam a sua aliança. A Bíblia nos conta que o Senhor carregou Israel sob suas asas, assim como uma águia carrega o seu filhote, e os trouxe para junto dele. Foi o que nós lemos em Êxodo 19:4. Como a águia, ela cuida dos seus filhos e os ensina a voar cada vez mais alto, e dizem que as águias sempre voam mais alto. Dizem que se um primeiro voo tiver essa altura, o segundo vai ser mais alto, o terceiro vai ser mais alto que o segundo, o quarto vai ser mais alto que o terceiro. Então é muito interessante essa figura da águia em relação a Deus, porque às vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo e vai nos deixar acomodados. Até interessante, eu estava lendo que como é que as águias treinam seus filhotes, né? No começo, a mamãe e o papai águia, eles constroem um ninho bem confortável lá no alto do penhasco. Então esse ninho tem galhos, espinhos, mas por cima eles envolvem o ninho com material macio para os filhotes ficarem bem confortáveis ali. Só que depois, quando eles sabem que já está na hora deles começarem a treinar, fazer os seus exercícios de voo e descobrirem que eles têm asas e que eles foram feitos para voar alto, o que os papais vão fazendo? Eles vão retirando o material macio aos poucos e vai ficando só os galhos e os espinhos, e aquilo vai incomodar os filhotes, e eles então vão perceber que já não está mais assim tão confortável, e aí com mais um empurrãozinho da mamãe águia, eles então começam a
a voar, aprendem que têm asas e aprendem qual é o desígnio da vida deles, que é voar. Então é legal de a gente pensar que ele é um processo de descobrir a sua identidade e de descobrir a sua missão na vida. E nós, como filhos de Deus, também devemos passar por esse processo. E o Senhor é essa águia, ele se apresenta para a gente como essa águia, esse papai e essa mamãe águia, que tomam as providências para a gente aprender a voar cada vez mais alto. O Senhor também, uma outra ilustração que a Bíblia usa para mostrar como o Senhor se relaciona conosco, ele também se coloca como um pai que cuida do seu filho, como um pai que ama o seu filho, que chama o seu filho. A história desse amor e desse cuidado de Deus pelo seu povo é ilustrado nessas figuras por profetas como Moisés, como Oséias, e fica claro para nós entendermos o tipo de relacionamento que o Senhor quer estabelecer com os seus filhos. Então são essas faces do amor do Senhor que vão se destacando na narrativa da peregrinação ou da experiência do povo de Israel. É uma experiência, o Senhor vai os conduzindo numa experiência de crescimento, de coragem, de ação. E era uma jornada juntos, uma parceria. Eu acho esse conceito importante de nós destacarmos, porque a Bíblia, um dos grandes princípios que a Bíblia nos apresenta é o princípio da cooperação do humano com o divino, e vice-versa, né? Do divino com o humano. E inclusive a gente observa isso em tudo. Por exemplo, vamos pensar no episódio da 10ª praga. Né, que Moisés falou, olha, vocês devem sacrificar o cordeiro, tomar o sangue desse cordeiro e pintar os umbrais da porta. Não adiantava eles simplesmente dizerem que acreditavam no cordeiro, ou eles consentirem passivamente, tá, ok, a gente acredita no cordeiro, tá, tem que pintar a porta, ok. Não, eles tinham que passar desse nível, eles tinham que acreditar como ponto de partida, mas também eles tinham que ir lá e fazer o que tinha que ser feito, pintar a porta. Então, a gente vê que é uma parceria, né? A gente vê que há uma relação de cooperação ali. A mesma coisa quando a gente pensa na questão da travessia do mar. O mar estava ali diante dele. O Senhor abriu o mar, mas eles tinham que atravessar, tinham que caminhar. Então, ao longo de toda a narrativa, quando você estiver estudando a Bíblia, quando você estiver fazendo suas leituras, sua comunhão com o Senhor, pare para observar como sempre está presente esse princípio da cooperação, o Senhor solicitando ao ser humano que colabore, não porque ele precise da nossa colaboração, mas porque no processo de colaborarmos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós aprendemos, ok? Vamos agora ao nosso segundo tópico. Esse tópico vai falar sobre a iniciativa do Senhor em salvar seu povo. Vamos ler Êxodo 6, versos 6 e 7, que diz assim: Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Nesses versos, nós vemos claramente a disposição do Senhor em agir em favor do seu povo. Através de Moisés, ele utiliza expressões como eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei. Aqui mostra muito a iniciativa dele, ele em ação, ele atuando em favor. A palavra hebraica para resgatador é goel e significa parente resgatador ou parente redentor. Acontecia assim, um membro da família, podia ser um membro mais próximo ou mais distante, ele comprava de volta, ou seja, ele resgatava outro membro da família
que tivesse incorrido em problema de escravidão, geralmente por conta de endividamento. Então ele havia se tornado escravo porque não conseguia pagar as suas dívidas, e o seu parente, o seu Goel, vinha então em seu socorro, o comprando, o resgatando. A palavra Goel, então, ela expressa o vínculo muito estreito que unia o Senhor e Israel, e o compromisso divino de se tornar o parente resgatador, vindo em socorro de seu povo. Então, olha a riqueza dessa palavra. Proximidade, porque tem parentesco, e também disposição de pagar o preço. Essa mesma palavra, Goel, aparece no livro de Ruth em relação a Boaz. Boaz se tornou o Goel de Ruth e Noemi também foi abençoada por isso, né? Assim como fez naquele tempo, hoje o Senhor também se coloca como nosso Goel, nosso resgatador. O Senhor não mudou a sua intenção para com a humanidade. Por causa do Senhor, nós não precisamos mais viver sob a escravidão. E a escravidão se apresenta sob muitas formas. Aqui, especialmente, né, a história do Êxodo aponta para um tipo da libertação da escravidão do pecado. Mas nós sabemos que há vários tipos de escravidão ao qual nós podemos estar submetidos na nossa experiência hoje. Mas o Senhor nos promete a libertação. Então, se você está lutando com algum problema, com a escravidão de algum vício, confie no Senhor. Acredite que Ele é o seu Goel. Vá ao encontro dEle, peça a sua ajuda, porque Ele está com o braço estendido para nos abençoar. Nós lemos em Êxodo 3:8 o seguinte: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Tem mais alguma parte também, mas a parte que nos interessa é justamente essa expressão desci. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Quando o Senhor fala desci, Ele está revelando como é que Ele se tornaria o nosso Goel. Ele desceria ao nosso encontro, né? E observe que essa palavra aqui usada no contexto da libertação do povo do Egito, ela também aponta para Jesus, porque Ele foi aquele que desceu do céu, encarnou-se, tornou-se um de nós, nosso parente na humanidade, e Ele fez isso a fim de nos salvar. E Ele mesmo diz lá em João 6,38, que Ele diz assim, ó, por isso eu desci do céu. Aqui Ele fala que Ele desceu do céu para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é a nossa salvação. Agora eu te convido para fazer um exercício de pensar na sua experiência com o Senhor, na sua experiência de libertação. Quando foi que você se tornou consciente do profundo desejo do Senhor de te libertar, de te salvar, de te resgatar? Pensa nessa história. Relembra essa história, elabore essa história e compartilhe com alguém. Compartilhe com a sua família, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém que de repente esteja precisando ouvir esse testemunho. Quando nós compartilhamos a nossa história com Deus, nós de certa maneira damos continuidade à narrativa bíblica. A Bíblia conta uma história longa de resgate, de cuidado, de amor e de salvação. E nós podemos adicionar à narrativa bíblica o nosso capítulo dessa história, o capítulo que se refere à nossa vida. Esse pode ser o nosso privilégio e a nossa experiência. Chegamos agora ao nosso terceiro tópico, intitulado A Aliança no Sinai. A Bíblia fala de 4 alianças do Senhor. A aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abraão e a aliança no Sinai. A cada aliança, o Senhor revelava novos aspectos de si mesmo e do plano da salvação, que é, na verdade, o grande tema da Bíblia. Na aliança do Sinai, ele se revela mais completamente,
e estabelece, assim que a aliança é firmada, o ritual do santuário. E o objetivo da instituição do ritual do santuário e seus rituais, era justamente mostrar ao povo de uma maneira muito concreta, muito didática, a dinâmica do plano da salvação. Porque eles precisavam não somente entender o plano da salvação e ficar para eles, mas também proclamar esse plano da salvação para os outros povos. Então, o estabelecimento da aliança sinaítica, ele é relatado nos capítulos 19 a 24 do livro de Êxodo. Ao lermos esses capítulos, nós podemos listar uma sequência de eventos, e esses eventos incluem, após a saída do povo de Israel do Egito, eles chegam ao Sinai e montam um acampamento. Um outro evento, o Senhor propõe a aliança ao povo de Israel. Depois há uma preparação para o recebimento formal da aliança. Depois há a proclamação dos 10 mandamentos. Depois Moisés é colocado como mediador da aliança. Depois os princípios da aliança são explicitados. E depois, então, ocorre a ratificação da aliança. Então, mediante essa sequência de eventos, o Senhor queria que o povo entendesse que a libertação que Ele estava propondo a eles era algo muito maior e muito mais profundo do que a libertação da escravidão egípcia. Ele queria que eles entendessem que a redenção que Ele oferece é a libertação do pecado, a escravidão original, da qual procedem todas as demais formas de escravidão. A escravidão do pecado que quebra o vínculo entre o ser humano e o seu Criador. Essa redenção que o Senhor estava propondo, ela envolvia o sacrifício do Messias. Por isso que assim que eles foram libertados da escravidão e receberam a lei e formalizaram a sua aliança com o Senhor, em seguida eles já receberam instruções para a construção e o estabelecimento do santuário e de seus rituais e serviços. Os tipos e símbolos estabelecidos no santuário apontavam o único caminho da redenção. O único, o Messias. O Messias era o caminho da redenção. Por isso que lá na frente, quando Jesus falou, certa vez ele se identificou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o nosso único caminho para a nossa reconexão com o Senhor, a conexão que foi quebrada pelo pecado, é Jesus. O santuário e tudo o que o envolvia era a revelação mais explícita que o antigo Israel recebeu acerca do plano da redenção, do plano da salvação. O plano da redenção era, na verdade, o sentido e o propósito da aliança. A aliança do Senhor é a aliança da salvação, que Ele oferece graciosamente à humanidade caída, desde o Éden até o Sinai, e do Sinai até nossos dias. Então, querido, é nosso privilégio e a nossa oportunidade hoje entrarmos em aliança com o Senhor. Ok, vamos passar agora ao nosso tópico final: Deus, Israel e as promessas. No Sinai, o Senhor propôs aliança aos filhos de Israel, e competia ao povo escolher aceitar essa aliança e cumprir as condições estabelecidas por Deus, demonstrando assim a sua disposição de cooperar, de colaborar. O chamado da aliança é um chamado para um relacionamento de salvação e de cooperação. O Senhor não tornaria
o povo de Israel o seu tesouro peculiar, ele não os tornaria uma nação santa se eles não manifestassem uma atitude de aceitação e colaboração. Nós não ganhamos a salvação pela nossa obediência. A salvação não tem nada a ver com o que nós fazemos ou o que deixamos de fazer. Salvação é um presente do Senhor e que Ele nos oferece e que nós recebemos pela fé. Ao exercermos esta fé, nós nos conectamos ao Senhor. E o Senhor, que já está com seu braço estendido para se inclinar para nós, Ele então nos recebe. Então a fé faz essa conexão entre nós e o Senhor, a fé de Jesus. E como fruto dessa conexão, aí é que vem a obediência. O plano do Senhor para seu povo não era apenas libertá-los da escravidão do Egito. Ele queria também torná-los o seu povo peculiar, o seu tesouro especial. Ele queria torná-los uma nação de sacerdotes. Os sacerdotes são aquelas pessoas que cumprem a função de fazer a mediação entre o povo e seu Deus. E o povo de Israel também deveria fazer essa função de fazer a mediação entre as pessoas, as nações que não conheciam ainda o Deus de Israel e o Senhor. Então, com base nesse relacionamento com Deus e pelo recebimento de sua salvação, o Senhor tinha o plano de elevá-los intelectualmente, espiritualmente, moralmente, a fim de que eles pudessem assim cumprir a sua missão e levar o amor, o conhecimento do amor de Deus, da salvação de Deus a todos os povos. Essa pregação, esse testemunho do povo escolhido diante das demais nações ia se dar pelo discurso e pela vida, pelo jeito deles viverem, pelas relações que eles estabelecessem. A Bíblia diz que eles aceitaram entrar em aliança. Vamos ler aqui Êxodo 19:8. Êxodo 19:8 fala assim, ó. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Temos também no capítulo 24, o verso 3, a expressão de concordância com a aliança por parte do povo. No verso 3 nós lemos, no finalzinho do verso, o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. E no verso 7 também, eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então, à primeira vista, parecia estar tudo bem. O Senhor tinha livrado o seu povo, o Senhor ofereceu a proposta da aliança e as condições e as promessas envolvidas na aliança, e o povo havia concordado em fazer as coisas de acordo com o que Deus havia ordenado. No entanto, quando a gente continua a leitura da história, nós vemos que pouco depois de assumir este compromisso, o povo se desviou. Lemos aqui em Êxodo 32, o verso 32, nós vemos a história do bezerro de ouro. E nos versos 7 e 8, há uma descrição da quebra da aliança. Olha o que diz aqui. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Então, olha como rapidamente, depressa é a expressão que a Bíblia usa. Se desviou do caminho que eu havia ordenado. Então, houve uma quebra da aliança. Em Hebreus 4, 1 e 2, nós temos a explicação que as palavras que os israelitas ouviram por parte de Moisés, que estava fazendo a comunicação deles com Deus, não foi proveitosa, porque não foi acompanhada pela fé. Você percebe? Tem que haver uma correspondência entre a palavra do Senhor e a nossa fé.
Fé esta que é também um dom de Deus, assim como a palavra. Em tudo que o Senhor nos pede, nosso relacionamento com Ele deve ser fundamentado na fé. É o exercício dessa fé no Senhor e nas obras e promessas dele que produzem em nossa vida as boas obras. Por mais puros que julgamos ser os nossos motivos, por mais sinceras e numerosas que julgamos ser as nossas obras, eles não podem nos tornar acessíveis e aceitáveis aos olhos daquele que é justo e santo, o nosso Deus. Isso era verdade lá nos tempos bíblicos e continua sendo verdade hoje. E para nós é muito fácil acreditar que nós podemos ser salvos por nossas obras. Também era fácil para os israelitas acreditarem nisso. Nós invertemos as coisas e a obediência, que deveria ser o resultado da salvação, se torna, na nossa lógica distorcida, a causa da salvação. Porque é muito difícil para nós pensarmos com clareza longe da luz. E o pecado nos afastou da luz. O pecado quebrou o nosso relacionamento com a luz. E a luz que vem da palavra nos diz que não há justiça em nossa obediência. A justiça é um dom de Deus. E mais, Isaías chega a dizer que a nossa justiça são como trapos de imundície. Então, não há justiça em nossa obediência que nos torne aceitáveis a Deus, A justiça é um dom de Deus. Na verdade, a justiça é o próprio Deus. Então, nós concluímos que a justiça não é qualquer coisa, a justiça é uma pessoa. O próprio Deus é justiça. E nós só podemos acessar essa justiça e obter essa justiça entrando pela fé num relacionamento com essa pessoa. Então veja, a salvação é dom de Deus, a fé para se apropriar da salvação é dom de Deus, a justiça para ser aceito diante de Deus também é seu dom. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé na justiça do Senhor. A obediência é consequência da operação da graça de Deus em nossa vida. É essa aliança de graça que o Senhor propôs lá no Sinai e que ainda está disponível para nós hoje. Não perca a oportunidade de se unir àquele que é a fonte de nossa salvação. Aquele que é o único capaz de satisfazer todas as nossas mais profundas necessidades. Ele se dispôs a entrar em aliança com o Senhor, conosco, para nos alcançar na nossa necessidade, na nossa condição. Vamos aproveitar essa dádiva, essa oportunidade. Que Deus nos abençoe ricamente para vivermos essa experiência.